Localizado bem no centro de Belo Horizonte e fundado em setembro de 1897, antes mesmo do surgimento da capital, esse aqui é o ponto de preservação ambiental mais antigo da cidade. Na planta original da cidade, ele tinha 3 vezes mais o tamanho que é atualmente, aproximadamente 600 mil metros quadrados. Ele foi projetado para ser o maior e mais bonito parque urbano da América Latina. Se você é um belo-horizontino raiz, eu tenho certeza que, assim como nós, você também tem uma foto aqui de quando era criança. Hoje, nós vamos falar do Parque Municipal e contar um pouco das histórias dos mais de 100 anos e algumas curiosidades que provavelmente você não sabe. É impossível não perceber a diferença do ambiente lá de fora aqui para dentro. A sonoridade, o movimento, tudo isso muda bastante quando a gente entra aqui no Parque Municipal. Deve ser por isso que ele é considerado por muitos um lugar calmo e para relaxar. E hoje a gente convidou o Silvio, que é um guia de experiências aqui em Belo Horizonte. Silvio, conta um pouquinho para o pessoal como é que é o seu trabalho. Bom, eu sempre enxerguei Belo Horizonte como uma cidade com enorme potencial turístico devido às nossas riquezas históricas, culturais, gastronômicas, arquitetônicas. Porém, até então não existiam tantas iniciativas assim no sentido de mostrar a nossa cidade para as outras pessoas. E foi nesse intuito, para pegar essa demanda, essa oportunidade, que eu resolvi criar algumas experiências e foi aí que surgiu a Superhost BR, que é uma iniciativa focada em experiências turísticas e também em outras atividades. Ô Silvio, mas o que tinha aqui no parque antes de ser um parque? Bom, o Arraial do Curral del Rei, que era o antigo nome que essa localidade tinha antes de virar Belo Horizonte, era um pequeno vilarejo com várias fazendas e chácaras no entorno. E aqui, exatamente onde hoje é o Parque Municipal, era a Chácara Guilherme Vaz de Melo, mais conhecida como Chácara do Sapo. Como que foi o parque no início? Quem é que frequentava aqui bem quando ele foi inaugurado? Bom, Lúcio, devido à especulação imobiliária que existia aqui na região, no início da construção da cidade, por conta da proximidade dos prédios públicos, acabou que essa região toda ficou sendo muito frequentada pela elite da cidade. Então, o parque inicialmente ele era bem frequentado pela elite econômica da cidade naquele momento. Então era bem comum a gente ver aqui aqueles senhores de bengala, né, aquelas mulheres com aqueles chapéus exuberantes, aqueles vestidos maravilhosos. Então, inicialmente era bem frequentado pela elite da cidade naquele momento. Bacana, meio que imitava os parques lá de fora, né, da Europa, Estados Unidos. Exatamente, era o mesmo conceito. Muita gente considera o Parque Municipal como se fosse um pulmão aqui para essa área central de Belo Horizonte. Qual que é a importância da preservação dele? Pois é, a cidade cada vez mais tomada por concreto, né, cada vez mais verticalizada, o parque acaba assumindo esse papel de fazer esse equilíbrio entre a urbanidade e a natureza. Então hoje no parque existem mais de 300 espécies de árvores, né, algumas delas nativas, a maioria não. Também existem mais de 70 espécies de animais vertebrados e também algumas centenas de animais invertebrados como borboletas, mariposas e outros tipos de insetos. E além disso, o parque possui 3 lagoas, né, como essa aqui é uma delas, e também ele é cortado pelo um dos afluentes do rio Arrudas, que é o córrego do Acabamundo, que nasce lá na Serra do Curral, vem descendo pela Afonso Pena e deságua aqui na dos Andradas. Tudo aqui embaixo, né? E essas árvores aqui, elas foram transplantadas, elas já eram daqui? Como é que ficou essa questão? Algumas dessas espécies aqui de árvores, elas já existiam, né, na vegetação nativa, mas a grande maioria delas foi trazida, foi plantada pela equipe que fez a construção inicial do parque. Você nos disse que no início do parque ele era frequentado pela elite, né, da cidade, mas hoje quem é que frequenta aqui o Parque Municipal? Bom, com o passar dos anos, o parque acabou se popularizando. Então foram construídas quadras poliesportivas, espaços de entretenimento para as crianças, né, com brinquedos, alguns, a maioria gratuitos e outros também pagos, mas a preços populares. E isso foi atraindo as famílias também de outras classes sociais, principalmente aos domingos, que é quando ocorre a Feira Hippie aqui em frente ao parque,
As famílias vêm dos diversos cantos da cidade para passar o dia, em que as crianças podem brincar na área de entretenimento, né? Os pais podem passear pela feira, fazendo piqueniques aqui durante o domingo. Então isso se tornou muito comum. Então a gente pode considerar que hoje ele é um espaço muito mais democrático, né? Com certeza, é um espaço frequentado pelas diversas classes sociais da cidade. Silvio, agora falando um pouco de algumas curiosidades do parque, né? Tem uma foto que é bem emblemática aqui, que é a foto de um menino numa cachoeira, numa cascata aqui dentro, que dizem ser aqui dentro. É aqui dentro mesmo? Onde fica? O que você pode contar pra gente sobre essa foto dessa cascata aí? Bom, essa foto ela é verdadeira, né? Mas era de muito tempo atrás, quando ainda era possível ver o córrego do Acabamundo, que era possível vê-lo aqui ainda. Hoje ele não é mais possível ver porque ele passa só por baixo, dentro de galerias pluviais. Sim, sim. E a gente está aqui em frente a uma cascata, né? Então, pelo jeito, não era essa cascata aqui. Então, quais são, né? Como são essas cascatas que tem hoje no parque, já que elas não são da época? Bom, essas cascatas realmente elas não são originais, elas foram construídas alguns anos atrás, mas com a ideia de resgatar essa originalidade do parque, né? Mas apesar delas não serem naturais, elas são alimentadas por águas que vêm das nascentes aqui do parque. Então, falando dessas mudanças, né, que o parque passou com o tempo, assim como Belo Horizonte, a própria cidade, o parque ele tinha um projeto que era maior, né, mas que não seguiu à risca mesmo igual planejado. Como que é essa questão da dimensão que o parque deveria ter e a dimensão que ele tem hoje? Bom, o parque originalmente ele foi projetado para ter uma área de 600 mil metros quadrados, só que hoje ele só tem menos de um terço disso, que é 182 mil metros quadrados, que é a área total do parque. Né? E assim como Belo Horizonte, várias coisas em Belo Horizonte foram projetadas e não foram concretizadas, o parque também não fugiu disso. Então aqui, originalmente, né, lá naquele projeto inicial, foi planejado ter um cassino aqui, um restaurante, um observatório meteorológico. Além disso, também foram planejadas 4 praças nos extremos do parque, mais 2 nas laterais, sendo que a única delas que foi concretizada foi a Praça da República, que até hoje não existe mais. Né? Então, várias coisas que foram projetadas e que não foram concretizadas. E o parque ele leva o nome, né, de uma personalidade provavelmente importante para ele e para a cidade, que é o Américo René Gianetti. Quem foi o Américo e qual que é a importância dele para o parque? Bom, Eric, o René Américo Gianetti foi um prefeito, né, de Belo Horizonte, que administrou a cidade entre os anos de 51 e 54. Inclusive, 54 foi o ano do seu falecimento, ele morreu durante o seu mandato. E foi o prefeito que fez a primeira grande obra de reforma aqui do parque, com asfaltamento das alamedas, né, tratamento de água, enfim, várias outras melhorias. Sim, e aqui a gente está num lugar que tem alguns bustos, né? Temos 4 bustos aqui, de 4 personalidades também. E quem são esses aqui? Bom, esses monumentos aqui, né, esses bustos, eles foram criados em homenagem ao que se chama os criadores da cidade. Né? Então aqui à esquerda a gente tem o presidente Augusto de Lima. Só um adendo aqui, presidente era como eram os governadores chamados naquela época. Sim, né? sim. Não era presidente da República, sim do Estado. Sim. Então a gente tem o presidente Augusto de Lima, que foi o governador, o presidente na época, que idealizou a cidade, que idealizou a troca da capital de Ouro Preto para cá. Aqui à direita a gente tem o Afonso Pena, que foi o governador da época quando a cidade começou a ser construída. Aqui ao lado a gente tem o Bias Fortes, governador que inaugurou a cidade, propriamente dita. E aqui, por último, temos o Arão Reis, que foi o engenheiro responsável por fazer todo o projeto da cidade de Belo Horizonte e começar a sua construção. Sim, então se esses bustos estão aqui é porque eles tiveram algum impacto, alguma atuação direta no parque, então, né? Com certeza. Ô Silvio, agora a gente está aqui em frente ao Coreto, né, que é um ponto bem marcante do parque, é um local bonito também. E apesar de ter essa beleza e ser bem emblemático para o Parque Municipal, ele tem um pouco de história também, né? O que você sabe, o que você pode compartilhar com a gente? Bom, Eric, a curiosidade que a gente tem aqui no Coreto é algo que remete ao futebol, à história do futebol. Então, só recapitulando, o futebol foi um esporte que chegou no Brasil no final do século XIX, nas últimas décadas, e os clubes começaram a ser fundados naquela época, na última década do século XIX e na primeira década do século XX. Né? Então, alguns dos grandes clubes todos foram fundados nessa mesma época. E aqui, exatamente nesse Coreto aqui do Parque Municipal, no dia 25 de março de 1908, um grupo de 22 estudantes se reuniram aqui nesse local e resolveram fundar um time de futebol que hoje é o Clube Atlético Mineiro.
Então a história do Atlético e a história do futebol mineiro passa não só pela cidade em si, já que eles estão aqui, mas também pelo próprio Parque Municipal e pelo Coreto principalmente, né? Com certeza. O Atlético, sendo dos clubes grandes que hoje ainda existem, né, em Belo Horizonte, foi um do primeiro que foi fundado e foi justamente aqui no parque. Obrigado por ter assistido o vídeo. E se você gostou, Não esquece de comentar, deixar seu like, compartilhar com os amigos e não perde os próximos. tchau!